Minha gente, vamos embora voltar aqui. Bloco passado a gente terminou falando de Nathan Donadon. Agora a gente vai discutir algumas questões, né? Que foram enfrentadas aí pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Olha só, tem uma ação muito famosa no Supremo, né, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que é a DPF, né? A DPF aqui 402, tá? Essa DPF tem íntima relação a esse caso aqui que a gente vai discutir agora e outros que aconteceram aí no decorrer dos meses, tá? Veja que dos anos para cá tudo é primeiro, né? Nathan Donadon, primeiro deputado presidiário, Nathan Donadon, primeiro deputado cassado por voto aberto, Cunha, primeiro deputado da história afastado pelo STF. Todo mundo lembra aí de Eduardo Cunha, né? Uma figura, goste ou não, marcante aí da política brasileira. Foi o presidente da Câmara quem admitiu a denúncia contra Dilma, né? E era o presidente da Câmara quando do processo de admissão e, consequentemente, de condenação dela lá no âmbito do Senado. Pois bem, Eduardo Cunha, né? Ali no final de 2016, né? Foi afastado do mandato de deputado por uma decisão aí tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, olha aí, ó, por unanimidade, o Supremo fez o quê? O Supremo afastou, né, Eduardo Cunha porque ele obstruía, estava obstruindo as investigações. Então, essa ação, essa DPF 402, ela é até interessante porque ela está buscando estabelecer uma interpretação, né, que inclusive foi firmada pelo Supremo, buscar estabelecer uma interpretação de modo a impedir que o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, que são réus em processos penais, ocupem a cadeira de presidente da República. Vocês devem se recordar que naquela linha de substituição, né, você tem o presidente, o vice-presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF. Então, em alguma situação, esses demais agentes públicos aqui, eles terão, né, a possibilidade de ocuparem em alguma situação o cargo de presidente da República. Então, o que a Rede quis, nessa ADPF 402 foi proposta pela Rede, ela estabelecer que o deputado ou o senador não poderia, né, se presidente da casa e réu em processo criminal, não poderia ocupar a cadeira de presidente. É por isso que até hoje a gente não vê Rodrigo Maia. Quantas vezes a gente viu Rodrigo Maia ocupando a cadeira de presidente da República? Nenhuma. Por quê? Porque Rodrigo Maia é réu, Davi Alcolumbre é réu. Quem geralmente tem assumido aí a presidência do Supremo, né? Até Toffoli já foi uma vez, muito provavelmente Fux vai ser nos próximos meses, né? A gente não sabe quem serão os eleitos em fevereiro para a mesa diretora da Câmara e do Senado, mas isso aconteceu. A verdade é que Cunha foi afastado, né? Aqui aplicou-se literalmente uma medida cautelar diversa da prisão, né? Daquela lá prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. E logo depois, inclusive, ele sofreu um processo de cassação, né, de mandato parlamentar, e a casa cassou seu mandato. Logo depois, 15 dias depois dele ter o mandato suspenso, ele foi preso pela Lava Jato, né, a decisão até na época do juiz Sérgio Moro, quem determinou a prisão preventiva de Eduardo Cunha, né? Então isso foi uma decisão que aconteceu. Na mesma ação aí, ó, na DPF 402, alguns meses depois, o Supremo determinou o afastamento de Renan Calheiros. Na verdade, aqui foi até uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio. Determinou que Renan Calheiros fosse afastado e o argumento era basicamente o mesmo. Estava atrapalhando as investigações, etc. Enfim, foi uma discussão bem parecida com a que se travou com Eduardo Cunha. Mas as consequências, pessoal, políticas e jurídicas foram completamente distintas, né? Isso foi uma decisão que o ministro Marco Aurélio tinha dado numa sexta-feira de manhã, né, determinando o afastamento de Eduardo Cunha, de Renan Calheiros, né, do comando do Senado. Tecnicamente, ele não tinha determinado o afastamento de Renan Calheiros do mandato propriamente, mas ele determinou do afastamento do Senado. E aí o que foi que aconteceu, né? Eu sei que deve estar pequenininho aí para vocês observarem, mas isso é uma notícia que saiu à época, né? Em dezembro de 2016, e tem esse título aí, ó, Democracia não merece esse fim, afirma Renan. O que foi que aconteceu? Renan Calheiros se negou a receber um oficial de justiça do Supremo Tribunal Federal que foi lhe comunicar da decisão do ministro Marco Aurélio afastando ele do respectivo cargo, né? Da presidência ali, na verdade, do Senado. Houve um ato da mesa diretora, né, do Senado dizendo que aquela decisão ela não seria válida senão diante da confirmação do plenário da respectiva casa. Então mandaram um oficial de justiça voltar, disse, vá-se embora para lá, a gente não vai lhe receber aqui. E a condição
da efetividade, né, do cumprimento da decisão era que ela tivesse sido confirmada pelo plenário. Isso gerou uma repercussão política muito grande à época, né? O Supremo teve que se reunir às pressas, e aí o plenário do Supremo Tribunal Federal acabou mudando de entendimento. Houve a validade para Eduardo Cunha, mas para Renan Calheiros não houve. Então, o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Ele disse assim, ó, Renan fica à frente do Senado, mas não pode assumir a presidência da República. Deu em parte a interpretação que a DPF queria, de impedi-lo de ocupar a cadeira de presidente porque ele era réu no processo, mas manteve ele à frente do Senado, né? Eduardo Cunha teve ali a sua decisão efetivamente aplicada de afastamento, mas com Renan Calheiros ele continuou lá na presidência do Senado e não teve sequer afastamento do cargo, tá? Isso foi uma decisão que valeu aqui para Renan Calheiros. E aí, veja, outra decisão, alguns meses depois, ó, isso já em 2017, determinou o quê? O afastamento de Aécio Neves do respectivo, né, mandato aqui de senador. Na época ele era senador, hoje é deputado, né? E foi uma decisão que foi proferida também pelo relator, né, do processo, de uma ação, na verdade, que estava em tramitação lá contra o senador à época, né, Aécio Neves. Foi uma ação penal que estava tramitando ali na primeira turma. E houve a determinação de afastamento por parte do ministro Edson Fachin. Só o Senado, Aécio Neves também vai sair do mandato, né? E aí o que foi acontecer? O Supremo, diante da repercussão política, teve que se reunir às pressas para dizer se aquela decisão ela valeria ou não. Porque na época se levantou uma discussão basicamente que era a seguinte: olha, o Supremo, primeiro, está lendo a Constituição a partir do que o Código de Processo Penal diz. Porque é o Código de Processo Penal quem prevê medida cautelar de afastamento da função pública. Não se aplica isso para deputados e senadores. Não existe previsão constitucional. Existe uma previsão no Código de Processo Penal. Aquele 319 foi um rol que estabelece as medidas cautelares diversas da prisão. Isso foi modificado ali em 2011, não é? Estabelecendo medidas intermediárias, nem a liberdade plena, nem a prisão, né? Mas uma medida intermediária ali de fiscalização, de acompanhamento, de vigilância, e a Constituição não foi alterada nesse sentido. E aí o Supremo Tribunal Federal começou a utilizar essa possibilidade de afastamento da função pública, no caso do mandato, do cargo público aqui eletivo, né? E determinou também, o ministro Edson Fachin determinou o afastamento de Aécio Neves. Aí o que foi que aconteceu? O plenário da casa teve que deliberar de uma vez por todas se poderiam aplicar medidas cautelares diversas da prisão. E na época se levantou uma corrente muito forte de dizer o seguinte: olha, o Supremo até pode determinar, mas quem dá a palavra final é a casa. É a casa quem tem que deliberar se mantém ou não aquela decisão do Supremo de afastamento do parlamentar do seu respectivo mandato. Então, assim como a Câmara e o Senado fazem, deliberando se podem manter ou não a prisão em flagrante de crime inafiançável, podem ou não sustar o andamento do processo, né, contra um parlamentar, a casa também deveria, veja, se podem medidas mais drásticas, cassar o mandato, processo de cassação, deliberar sobre suspensão de andamento do processo, deliberar sobre manutenção ou não de prisão, se podem em relação a medidas muito mais graves, poderia também, né? E aí, dependendo do ponto de vista, pode ser uma medida de afastamento menos grave do que uma prisão, ou pode ser mais grave do que uma prisão, enfim, depende aí do ponto de vista que a gente vai observar essa situação. Mas o entendimento à época era, olha, o Supremo até poderia, mas quem vai realmente aplicar, quem vai realmente dar efetividade a essa decisão tem que ser a respectiva casa. Nos modos da deliberação que ela promove, se mantém ou não a prisão do parlamentar, ela tem que deliberar se ela mantém ou não aquela decisão do Supremo que aplicou uma medida cautelar diversa da prisão contra um deputado ou contra um senador. Isso foi a decisão também muito apertada, né, no caso de Aécio Neves, em que o Supremo Tribunal Federal acabou, como desdobramento, né, acabou aqui julgando, inclusive, algumas ações de inconstitucionalidade. Deixa eu só pegar aqui minha canetinha. Algumas decisões aqui de inconstitucionalidade. E o Supremo acabou firmando esse entendimento aí, ó, pessoal, né? Acabou firmando esse entendimento aí de dizer o seguinte: olha, o Poder Judiciário dispõe sim de competência para impor aos parlamentares, por autoridade própria, as medidas cautelares do 319 do Código de Processo, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, ou seja, se o parlamentar foi preso em flagrante delito de crime inafiançável e a casa deliberou que ele vai ser posto em liberdade, o Supremo poderia aplicar uma medida cautelar, né? O Supremo poderia aplicar uma medida cautelar, ou até mesmo se a casa mantém o parlamentar preso
O Supremo poderia conceder um habeas corpus e ele ser posto em liberdade, não é? E aqui vem, por constituírem medidas individuais específicas menos gravosas, seja autonomamente em circunstâncias de excepcional gravidade. Os autos da prisão em flagrante delito por crime inafiançável ou a decisão judicial aqui, né, de imposição de medidas cautelares que impossibilitem, aqui é o X da questão, né, se a medida cautelar impossibilita direto ou indiretamente o exercício do mandato, né, o pleno e irregular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas, os autos serão remetidos aqui, ó, veja, a mesma coisa, né, serão remetidos no prazo de 24 horas à casa respectiva, que irá deliberar, né, pelo voto nominal e aberto pela maioria dos membros se mantém ou não, né, sobre a prisão ou a medida cautelar imposta. Então, o modelo de deliberação da casa sobre a prisão aqui em flagrante, né, de crime inafiançável vai ser basicamente o mesmo modelo de deliberação quando o Supremo Tribunal Federal impor uma medida cautelar diversa da prisão, que repercuta direto ou indiretamente no mandato. Foi por isso que o que foi que aconteceu, ó, o Supremo determinou, né, o afastamento de Aécio Neves, disse que ele poderia, mas que quem daria a palavra final seria o Senado, e aí quando o Senado foi deliberar, o que é que o Senado fez? Né? Não manteve a decisão do Supremo Tribunal Federal e deixou ali Aécio Neves no exercício do seu mandato. Então você veja que de uns anos para cá, houve uma intersecção muito forte aqui de direito penal e de processo penal em termos de configuração das imunidades parlamentares. Então esses foram os principais casos, os mais notórios, né? Há outros casos de menor conhecimento por deputados e senadores de menor expressão, mas obviamente que esses são os mais importantes aqui para a gente observar, tá? Então espero que vocês tenham refletido sobre o tema, a gente pode discutir um pouco mais sobre o assunto, mas essas foram as informações que eu tinha para passar para vocês até esse momento, tá bom? Obrigado aí pela participação, a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!